A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 12 de maio de 2012. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou o Sérgio Magson. E eu, Andressa Borzillo. No Observatório de hoje, informação e análise sobre os acontecimentos esportivos da semana. No Papo com o Papa, iremos falar sobre o ISO 9001 da arbitragem paulista. Fique por dentro da visita de Hortência a Bauru. A rainha do basquete veio inaugurar centros de basquete para jovens bauruenses. Esses assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Quem está aqui nos estúdios com a gente é o comentarista Zeca Marques. Olá, Zeca, e a sua vaia e seu aplauso de hoje. Bom, fazia tanto tempo que eu não participava do programa na sua normalidade que eu tenho aqui uma tonelada de comentários. Mas primeiro, bem-vindo, Sérgio Magicson. Vamos chamar de Sérgio Trivelato para Sérgio Magicson. Então, só para justificar para o nosso ouvinte, Sérgio Trivelato já foi para a Argentina comprar o ingresso para ver Vélez de Santos, porque ele virou agora um torcedor fanático do Neymar, já que o Flamengo saiu precocemente. Tá vendo? Ganhamos mais um torcedor, né? Exatamente. Então o Sérgio Trivelato está sendo substituído por Sérgio Magicson. Ele trocou o R10 pelo Neymar. Exatamente. E, bom, aí um fato que a gente lamenta, Tuca Américo teve um falecimento na sua família e por isso ele não pôde estar presente aqui conosco, mas estará presente sempre nos nossos pensamentos. Bom, a primeira questão que eu queria discutir com vocês, né, que é recorrente, o tema não esfriou, é o trabalho dos gandulas nos torneios disputados aqui no Brasil. Uma coisa que é recorrente e que às vezes os gandulas atrapalham, às vezes eles ajudam de forma demasiada. Uhum. E acho que a gandula da vez é a Fernanda Maia, que virou subcelebridade de uma hora para outra, simplesmente porque ela fez uma reposição exageradamente ágil na partida do Botafogo com o Vasco na final da Taça Rio. E a reposição dela foi tão ágil e tão rápida, né? Aquilo foge qualquer normalidade de uma reposição de bola. Foi quase uma jogada ensaiada, né? Foi quase um passe de basquete, né? Que a gente fazia aula na escola, né? De ficar passando um para o outro. Aquilo é um lance do basquete. E aquilo originou o primeiro gol do Botafogo no comecinho do jogo. O Botafogo, a partir daí, teve uma vantagem não só no placar, mas foi muito melhor durante a partida. Mas enfim, a Fernanda Maia começou a aparecer em programas de entrevistas, Ana Maria Braga, o Agora é Tarde da Bandeirantes, Ana Maria Braga na TV Globo. Está sendo cogitada para posar para alguma revista masculina e ela é professora de educação física. Obviamente que ela está aproveitando um pouco dessa fama momentânea, mas o nosso universo futebolístico, que é também demasiadamente masculino, cheio de testosterona, começa a ver qualidades na moça que talvez ela nem tenha, que é a qualidade do trabalho para o qual a gente a observa inicialmente, que é de gandula. Então eu acho que ela não fez uma reposição correta. Aquilo foge de qualquer padrão de reposição. E a questão é tão complicada porque o gandula sequer está na regra do jogo, né? Eu vou ler aqui o que diz a regra do jogo. A regra do jogo que teria a ver com o gandula é a regra 2, fala sobre a bola. Então o texto da regra 2 diz o seguinte: poderão ser colocadas bolas adicionais ao redor do campo de jogo para uso durante a partida, desde que as bolas cumpram as especificações estipuladas na regra 2, peso e medida e a pressão, e desde que o seu uso esteja sob controle do árbitro. O futebol é um dos poucos esportes em que o árbitro não interrompe o jogo quando a bola sai para que ele possa autorizar o reinício. No basquete, a bola, quando o jogo é interrompido, a bola passa pela mão do árbitro. Sim. Né? Sim. No futebol de salão, o árbitro tem que autorizar o reinício. No vôlei, para poder haver um saque, o árbitro tem que fazer o sinal com apito. E no futebol isso não acontece, até pelas dimensões do campo, né? Então eu vejo que a regra do futebol, a regra 2 sobre a bola, não fala sobre gandula. O que vai falar sobre gandula? Na verdade, são regulamentos das competições.
Então, cada competição pode estabelecer o padrão de trabalho de gandula desejável. E no caso do Brasil, há um regulamento geral de competições da CBF, foi publicado em dezembro de 2010, que fala então sobre o que deve ser o trabalho do gandula. Então, artigo 7º do capítulo 2º das disposições administrativas. Compete ao clube que tiver mão de campo administrar uma quadra de gandulas e por aí vai, né? No caso do jogo do Botafogo e Vasco, o que complica é o fato de ela ter feito um ensaio antes dessa partida com a bandeira e a camisa do Botafogo, ou seja, uma torcedora do Botafogo declarada, e aí fica assim uma questão maculada, a isenção dela no trabalho que ela poderia ter feito. E aí é interessante ver que no Brasil a gente chama de gandula, vou até resgatar aqui a origem, vocês sabem, Andressa Piri Borzillo, você sabe? Não sei. Gabriel, que está aqui presente hoje? Estamos preparando uma matéria sobre as origens, sobre as expressões que tem, sobre a origem das expressões clássicas do futebol e dos esportes, mas o gandula eu não sei qual que é não, Zé. Então vejam, o gandula é o jovem que busca e devolve a bola ao campo ou à quadra durante a disputa de uma partida. A origem tem a ver com o jogador argentino Bernardo José Gandulia, que chegou ao Rio de Janeiro em 39 para jogar no Vasco da Gama. Ele era muito educado e tinha o hábito de buscar a bola quando ela saía do campo de jogo. E ele devolvia, inclusive, para o adversário. Olha, a bola saiu, a bola é sua. Né? Isso em 39. E essa gentileza, essa nobreza do gesto dele fez com que torcida e imprensa sempre que alguém aproveitassem o sobrenome, o Gandulia, e passaram a batizar todo aquele que ia buscar a bola quando a bola saía do jogo. Em Portugal é interessante ver que o gandula não é o que vai buscar a bola. Em Portugal não se fala gandula, até porque esse argentino não jogou lá. Em Portugal é apanha-bolas. Então apanha-bolas não é o que repõe. O nome já diz tudo, é o que vai buscar. Então por isso que eu acho que a ação da nossa querida Fernanda Maia, ela influenciou, pelo menos naquele primeiro gol do Botafogo. E a Ana Maria Braga, por exemplo, defendeu que ela fosse gandula para a Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil. Então vejam o nível a necessidade que a imprensa tem de criar celebridades, subcelebridades. E promovê-las, né? E é mais uma vez o culto à beleza preponderando sobre as outros tipos de... Exatamente, Gabriel. De capacidade ou de habilidade. Porque a habilidade dela poderia ser a mesma de qualquer outro gandula que estivesse ao redor do campo. Mas o culto a essa beleza toda... E aí é interessante ver nos fóruns da internet os comentários dos leitores, né? Porque alguns dizem que ela não é bonita, que ela é baixinha e gorda. E aí vão todos os estereótipos, estigmas e preconceitos com relação à beleza feminina. Bom, para terminar o capítulo gandulas, é interessante ver que o gandula talvez tenha uma presença no futebol que não existe em outras modalidades. Vocês já imaginaram num jogo de tênis o apanha-bolas interferindo? Aliás, aconteceu recentemente, né? O gandula não viu que a bola estava em jogo, ele entrou na quadra e a bola bateu na cabeça dele. O lance foi refeito, era um lance com o Nadal. Mas enfim, vocês já imaginaram no tênis o jogador tendo problemas com gandula por causa da reposição de bola ou pela agilidade de bola? Pelo contrário, o gandula, aliás, é mais um serviçal, um vassalo que vai levar a toalha, joga a bola, o tenista não gosta da bola, devolve a bola de uma maneira até meio desrespeitosa, né? Mas no futebol o gandula faz gols e impede gols. Claro. Né? Então, querida... No Brasil tudo é possível. No Brasil tudo é possível. A gente tem aqui no radinho do Observatório um registro de um jogo que aconteceu em 1988, em Araçatuba, na Grande Bauru. Aia. O Aia, Araçatuba, a gente já vai saber... É conhecido como Aia. Mas enfim, Araçatuba e Tanabi jogavam pelo Campeonato Paulista em 88. O jogo estava 3-1 para o Tanabi, e quando ia sair o quarto gol do Tanabi visitante, um gandula entra na área de meta e impede que a bola entre no gol, impede que aconteça o quarto gol do Tanabi. À época, a TV Globo fez uma matéria com esse gandula, que é o Macaúba, e acho que é interessante ver a pergunta que a repórter faz e a resposta do Macaúba. Silvestre, o radinho do Observatório vai entrar em ação. E aí, Macaúba, você não sabia que a equipe só pode ter 11 jogadores? Sabia, senhor. Que salvar o Araçatuba? Salvar não tinha mais condição, né? Porque o time já estava perdendo de 3-1, mas o goleiro saiu, eu tomei a posição dele e evitei de levar a goleada maior. O que você sentiu na hora que você defendeu a bola? Eu senti firmeza.
Eu queria dar o crédito à repórter que fez a entrevista e estava inspirada, né? Porque quando ela pergunta, Macaú, você não sabia que uma equipe só pode jogar com 11? Mas infelizmente o vídeo a que tivemos acesso não traz o nome dela. E o Gandula é tão importante, Piri, que no jogo Santa Cruzense Atlético Sorocaba em 2006, Campeonato Paulista, um jogador do Santa Cruzense havia chutado a bola foi para fora, o goleiro vai pegar a bola e aí enquanto ele faz um pouquinho de cera, o Gandula empurra a bola para dentro. A bola estava na mão dele. E a árbitra desse jogo, que era a Silvia Regina... Na hora que ela olha para a direção do gol... Validou o gol. Porque ela no movimento de ela olhar pro gol, ela viu a bola dentro do gol. Ela não viu o movimento do Gandula colocando a bola dentro do gol. Então, a partir do momento que ela olhou a bola dentro do gol, era um chute, né? Ela acreditou que a bola tinha entrado. Mais uma desatenção do assistente, do árbitro assistente, que tinha que estar atento àquilo. E a narração do jogo, o jogo foi em Santa Cruz, né? A narração dos locutores da rádio local já indicavam um espanto, um assombro com o fato de terem validado um gol para o time da própria cidade, né? Isso acabou motivando o encerramento da carreira da Silvia Regina, que, apenas um detalhe, a primeira partida oficial que ela fez na Federação Paulista foi comigo. Ela foi bandeirinha de um jogo meu, um jogo de infantil e juvenil, no campo do Guapira, que fica na zona norte de São Paulo. E na semana seguinte ela voltou a trabalhar comigo num jogo Portuguesa Santista e Santos, juvenil, no estádio Eurico Mursa, em Santos. Então a Silvia Regina tem esse... Zeca padrinho da só que aí ela deslanchou e eu parei, né? Mas é que é o seguinte, ela fez o curso e durante muito tempo era proibido a atuação de mulheres na arbitragem em São Paulo. E ela teve que esperar um tempo até que a federação liberasse a participação de mulheres. E o primeiro jogo oficial dessa retomada... Ela ficou uma das mais conhecidas, né? Foi. Ela e a Ana Paula de Oliveira, que era assistente, sim, mas a Silvia Regina era árbitra e chegou a apitar clássicos do Morumbi, sempre muito contestada, né? Ela tinha problemas de preparação física, não acompanhava os lances assim um pouco à distância. Mas enfim, fica aí o primeiro capítulo, Gandulas, que vez ou outra voltam. E no jogo... Que podem voltar nesse domingo, afinal temos finais de campeonatos. Finais de campeonatos. E na quinta-feira à noite, o técnico do Internacional de Porto Alegre, Dorival Júnior, reclamou dos gandulas do Engenhão. Ele, internacional, que tem protagonizado outros lances com gandulas. Os gandulas treinam com a equipe e ajeitam a bola para os jogadores do Inter cobrar em escanteio. E sempre pegam a defesa adversária, vez ou outra, desavisada. E é interessante, né? O Inter reclamar do trabalho de gandulas quando é uma das equipes que motivou até um quiprocó com o Vanderlei Luxemburgo no jogo Inter e Grêmio pelas semifinais do Gauchão, né? Bom, rapidamente, fazer uma lembrança aqui a Pep Guardiola, que teve uma despedida bastante bonita e emocionante no último final de semana, no último jogo que ele fazia em casa, no Camp Nou, em Barcelona, com a equipe. Eu acho que o Guardiola cometeu um erro. Ele anunciou a saída dele do clube... Antes do time ter jogos ainda, né? Com o campeonato em andamento. Quando ele anunciou a saída, matematicamente o título não estava resolvido. E parece que ele entregou a toalha, jogou a toalha precocemente, né? Poderia ter esperado agora o mês de maio, acabar a temporada, enfim, aí exatamente, tem menos problemas. E a minha dúvida, Piri, eu não sei se o Pep Guardiola vai ter sucesso fora do Barcelona, ou se ele vai repetir um exemplo que tivemos no futebol paulista, que era o treinador do Santos na época áurea do Pelé, nos anos 60. Você sabe quem era o treinador do Santos nos anos 60, Piri? Não sei. Sérgio, você torce pro Santos, não é? E não sei, não lembro. Gabriel? Não me lembro. Era o Lula, que ninguém sabe quem é, ninguém lembra. Então eu tenho o temor, o receio que o Pep Guardiola fique conhecido por ter treinado esse time fantástico do Barcelona e que não repita o sucesso. Acho que não, porque ele parece uma pessoa muito preparada, bastante articulada, inteligente, mas enfim... Tem pessoas que muito influentes próximo a ele, que ele tem um contato muito, muito próximo, então quem sabe essas pessoas podem aí arquitetar futuros clubes pro Pep, inclusive um deles é o Bielsa. E aí esse embate Pep Guardiola e José Mourinho do Real Madrid é o que definiu esse campeonato, essas últimas temporadas no futebol europeu e futebol espanhol, né? E muitos acreditam que agora, na realidade, a saída do Pep é como se passasse o bastão pro Madrid assumir, quem sabe, a postura de time 1 do mundo. Talvez esse seja um momento realmente de o time se colocar nessa posição. Bom, um salve aqui para o Atlético de Madrid, que venceu a Liga Europa.
Piri vem dizendo que previu a vitória do Atlético de Madrid. Nossa querida tia Andressa Piri Borzillo Diná, futuróloga. Eu torci para o Atlético de Madrid porque o Bilbao havia derrotado uma equipe portuguesa, que era o Sporting, e eu acho que o Bilbao teria a chance se ele fizesse uma partida em casa. Né? Se fosse uma disputa em mata-mata, um jogo em Madrid, um jogo em Bilbao, eu acho que o Bilbao poderia até engrossar a disputa. Na realidade, o meu, teoricamente, acerto não é tão assim de vamos dizer assim. Eu acabei acompanhando, depois da minha viagem, acabei acompanhando alguns jogos no Madrid, um dos jogos eu estive presente, e não só eu, mas como os jornais, comentaristas de campeonato espanhol, já davam o Madrid como um time com maiores capacidades técnicas mesmo, um time mais articulado tecnicamente. Lógico que o Bilbao tinha o Llorente, que estava muito bem, só que eram pontuais. O Madrid já era um time mais completo, com jogadores que poderiam chamar atenção. Destaque para o Diego, que depois de algum tempo não muito bem no futebol europeu, teve uma excelente atuação, fez gol, passou. Então a vitória do Madrid é a consagração do Simeone. No comando do time madrilenho. Destaque pro Falcão Garcia também, o colombiano, que marcou 2 que pode não ficar, gols. Eu acredito que é um jogador que deve ser negociado com um grande clube, de repente um clube mais endinheirado, um dos ricos sheiks aí podem levá-lo do Madrid. O que também foi muito bonito de ver na partida, apesar do Bilbao não ter ganho o jogo, foi a reação dos jogadores ao final da partida, que é uma coisa que demonstra, é difícil você ver os jogadores tão comovidos com a perda de um título. Os jogadores começaram a chorar. Mas eu acho que isso aí tem mais relação com a nacionalidade dos jogadores do Atlético de Bilbao. Acho que é uma questão menos esportiva e mais o orgulho patriótica, de ter perdido para um time da capital. Eu ia destacar o Simeone, que é técnico do Atlético de Madrid, e vejam, 2 times que tinham técnicos argentinos, né? Porque o Loco Bielsa era o técnico do Bilbao, e o Simeone. É interessante ver um jogador que encerrou a carreira recentemente com o Simeone, já com um título no currículo. E o Radamel Falcão, Gabriel, artilheiro do ano passado e campeão pelo Porto na Liga Europa, e agora bicampeão da Liga Europa, mais uma vez artilheiro também da competição. Ele não é artilheiro, ele perdeu só pro Messi e pro Ronaldo, ele é o terceiro artilheiro do espanhol. Na Liga Europa ele foi. Sim. Na Liga Europa ele foi campeão ano passado com o Porto, artilheiro, e agora mais uma vez campeão e artilheiro também. Então, e no Campeonato Espanhol ele só perdeu para os 2 melhores. Não, mas aí tirando o Barcelona e Real Madrid, ele é o artilheiro do campeonato. Exatamente. Não dá para competir. Que é um campeonato à parte, né? Campeonato à parte. O espanhol. 2 coisas muito rápidas. Havia uma expectativa de que o UFC em julho acontecesse no Rio de Janeiro, com a luta do Anderson Silva e o Chael Sonnen. Haveria a final do TUF, o reality show da Globo de MMA, com o Vitor Belfort e o Vanderlei Silva. Ou seja, toda aquela expectativa de fazer um mega evento no Rio de Janeiro, no Engenhão, foi por água abaixo. A gente sabe que o MMA, o UFC, o campeonato UFC, é tratado por uma empresa de uma maneira extremamente mercantilizada e comercial. E a luta do Anderson Silva foi para Las Vegas, e a disputa do TUF e do Vanderlei Silva com o Vitor Belfort vai ser no Mineirinho, em Belo Horizonte. Então, acho que é um evento, os 2 eventos acabam ficando esvaziados, e a alegação dos organizadores para não poderem fazer o UFC no Rio é porque o evento coincidiria com a Rio Mais 20. Rio Mais 20, que é o novo encontro dos líderes dos países do todo o planeta, 20 anos depois da Rio 92, a Eco 92, quando pela primeira vez na história o mundo parou para discutir as questões ambientais, efeito estufa, aquecimento, etc, etc. Bom, meu caro Sérgio Magicson, 13 de maio, amanhã, aniversário da Rádio Unesp, um grande aplauso, 21 anos. Rádio Unesp agora é maior de idade, já pode casar. Pois é, 13 de maio, 21 anos no ar, Rádio Unesp. Desculpa, já pode casar sem pedir autorização para os pais, né? Porque... E quem está aqui no estúdio da Rádio Unesp FM é um convidado que sai do lado de lá, do aquário, e vem para cá hoje, Gabriel Cortez, é um prazer recebê-lo. Qual é a sua vai e seu aplauso dessa semana? Você quer dizer que ele é um peixinho? Veio de lá do aquário? Jamais peixinho, nunca Zeca Marques. Com muita honra que eu venho do lado... Ali ele vem da lama, né? É com muita honra que eu venho do lado de lá do estúdio pro lado de cá. Muitos não devem saber, mas nós temos a parte da produção que encaminha muito grande parte do programa do lado de lá do estúdio, que não fica aos microfones. Vou começar aplaudindo a prisão temporária do presidente da torcida organizada do Corinthians, o Donizete. Cuidado, hein? Aplaudindo. É perigoso. Essa prisão foi decretada na sexta-feira.
e após 7 dias foragido, que é o termo que eles cunharam, que a imprensa cunhou, desde o dia 3 ele está com mandado de prisão decretado. Agora foi efetivada a prisão temporária por 30 dias, pelo envolvimento do Donizete e da Gaviões da Fiel na briga do dia 25 de março entre torcedores do Palmeiras e do Corinthians. No dia do clássico, a briga foi na manhã, numa avenida longínqua do estádio. Na ocasião, morreram 2 torcedores do Palmeiras e gerou muita polêmica, até é um tema que deve ser realmente muito observado, porque é inadmissível que a violência continue puxando tanta visão assim no meio esportivo. O Donizete negou a participação na briga, disse que estava em casa, na delegacia ontem, ele chorou ao entrar no camburão e afirmou ter fé em Deus. Eu acho complicado esse tipo de afirmação da parte dele, mas fica aí o aplauso para a prisão temporária do... Ô Gabriel, a gente vai fazer uma matéria em breve sobre os jornalistas que assumem a paixão clubística. A revista VIP deste mês fez uma matéria sobre isso, né, denunciando até alguns jornalistas de quem a gente não sabia para quem que eles torciam. Essa sua vai ter a ver com a sua preferência clubística? Você pode assumir aqui ou prefere deixar... Eu prefiro deixá-lo oculta, Zeca Marques. Mas parece que o nosso Rodrigo Pessoa, o Cavaleiro da Notícia, está muito bem também na parte de produção e conseguiu uma entrevista com o Juca Kfouri para a semana que vem nessa matéria. Perfeito. Da preferência clubística dos jornalistas. Mas seguindo aqui com a minha vai e o aplauso, eu queria vaiar, não sei se vaiar ou aplaudir, mas eu queria mencionar o fato da Lei Geral da Copa ter sido aprovada pelo Senado nessa quarta-feira. É uma vaia de muito tempo atrás. Ela teria que ser vaiada. A atitude seria do presidente Lula na época de ter se aceitado e se rendido a essas imposições da FIFA. E ela demorou muito, até gerou polêmica entre o Jerome Valk e o Aldo Rebelo e o antigo secretário de esportes. Mas, no final das contas, a lei foi aprovada nessa quarta-feira e efetivou a venda de bebida alcoólica nos estádios. Atropela o Estatuto do Torcedor, que proíbe a venda das bebidas. E também eu queria aplaudir... Ô, Gabriel, só para deixar um pouco mais claro, na verdade a lei joga para os estados da federação a questão da bebida alcoólica, né? Na verdade a gente sabe que isso vai acabar sendo aprovado porque é uma imposição comercial da FIFA. Mas você falou bem, quer dizer, a discussão toda é por que o Brasil aceitou todos os encargos, porque se não tivesse aceitado, ele jamais poderia ter concorrido a sediar o evento. Então acho que a imprensa tem feito uma cobertura muito mal feita desse caso. Até desinformando as pessoas. Eu acho que é uma forma de desinformação quando você não explica que, na realidade, a lei já tinha sido aceita antes, não que ela está sendo Para o Brasil sediar a Copa, o Brasil tinha que aceitar as imposições do organizador maior, que é a FIFA. Então, ou a gente organiza ou não organiza. Ficar com esse debate agora é um debate politiqueiro que só faz com que alguns deputados e senadores tenham uma certa visibilidade pensando nas próximas eleições. Então, para mim, é uma discussão completamente inócua. A gente pode discutir se deve ter venda de bebida ou consumo de bebida, mas discutir se a lei vai ser aprovada ou não, se não for aprovada, a FIFA retira a Copa do Brasil. E eu queria aplaudir também rapidamente uma placa colocada no jogo entre Santos e Bolívar, agora em resposta à torcida do Bolívar, que na semana passada, há 2 semanas atrás, atirou laranjas no Neymar enquanto ele cobrava escanteio, ele fez uma série de agressões aos jogadores do Santos, e o que deixou os jogadores muito nervosos, até na saída do jogo, lá na Bolívia, o Neymar declarou que ia ter troco em Santos e os bolivianos iam ver o que ia acontecer, e eles viram, né? Mesmo. E a torcida do Santos captou muito bem a intenção do Santos e o futebol do time, e escreveu numa faixa para a torcida, direcionada à torcida do Bolívar, com a seguinte frase: "Aqui em Vila Belmiro, la respuesta está dentro de campo." Foi isso que foi isso que os bolivianos sentiram após os 8-0 tomados. Eles não precisavam da faixa para decidir que a resposta... Aliás, essa é uma resposta ao nosso também não menos querido João Paulo Benini, que na semana passada usou no Papo com o Papo o tema Libertadores e as queixas de Santos e Corinthians terem sido maltratados nos jogos de ida, né? Um jogo no Equador e outro jogo na Bolívia.
Eu acho que a resposta aquilo que o Papa nos perguntava é o que o Santos fez. E o que o Corinthians fez. Também. Porque o Corinthians, pessoal, a gente tá esquecendo, o Corinthians ganhou de goleada. Porque o time ganha de 1-0 faz 3, eu diria, Piri, que os 3-0 do Corinthians correspondem aos 8-0 do Santos. Em termos É a mesma práticos, medida. É a mesma medida. Né? E a melhor resposta é essa, é jogar bola, não usar cair a em violência, provocações. não cair em provocação, jogar bola e fazer um placar elástico. E outra resposta que o Neymar também deu, até em entrevistas, que o próprio treinador do Bolívar havia dito que não conhecia o Neymar. O e nome ele dele, se apresentou. Ángel Guillermo Royos, técnico do Bolívar, que disse que não sabia que era o Neymar. Uma provocação completamente descabida. E agora ele sabe, né? E deixa eu só fazer uma retificação. A gente falou há pouco da Araçatuba, eu esqueci de dar o crédito devido. Associação Esportiva Araçatuba, por isso que é o AEA. AEA. E a sua vaia e aplauso, Piri? Vou começar com um assunto que a gente até já discutiu aqui em outras oportunidades. E eu vou até usar uma fala do William, levantador do Cruzeiro, que esteve aqui também no programa da Rádio Nesp. Nessa semana, e já há semanas atrás, está ocorrendo o Masters de Madrid, campeonato de tênis internacional, os grandes competidores da modalidade presentes. E surgiu reclamações ardidas, vamos dizer assim, de alguns protagonistas, no caso Nadal, Djokovic, Sharapova, em função da pista, né, da quadra, do material usado na quadra de tênis, que o Djokovic chamou de Saibro Smurf. Porque é um saibro azul, né, um material, a tinta utilizada, que não sei como que é feito esse material, enfim, a quadra fica azul. É um saibro mais azul, não aquele tradicional meio alaranjado, terra batido que a gente está acostumado. E a maioria dos atletas, que esses, como mais conhecidos, vieram à tona até para reivindicar, como tem mais voz, vieram a mídia reclamar. Porque eles dizem que que escorrega muito. Eu assisti um trecho de uma partida do Federer e é possível ver que às vezes o atleta, ele com receio do escorregão, ele não vai na bola com a segurança que poderia ir, de repente, se fosse no outro piso. Então ele não arrisca, em algumas bolas de fundo, por exemplo, correr com o medo de sofrer uma lesão. Enfim, são atletas de alto rendimento. Então a gente volta à questão: quem vai defender o atleta nessa hora? O atleta foi consultado? Foram feitos testes para que esses atletas aprovassem esse tipo de quadra? Até porque um torneio internacional muito importante, que coloca atletas no ranking da ATP. Então, assim, o William veio aqui no programa, comentou sobre isso, que, por exemplo, no vôlei não tem uma associação, um sindicato que defenda os atletas. Então, novamente, é um problema que eu acho que deve ser vaiado e deve ser... Os jogadores, atletas de qualquer modalidade, devem ter algum tipo de respaldo em cima de situações como essa. Isso aí, Piri, tem a ver com a discussão que foi feita no programa também sobre o uso de grama sintética. Eu acho que é uma coisa bastante semelhante. Porque, veja, os torneios de tênis clássicos, mais tradicionais, são aqueles que não têm piso rápido. Né? É o de Wimbledon na Inglaterra, que acontece em junho, e é o de Roland Garros, que começa daqui a 2 semanas. Aliás, podemos inclusive voltar ao tema e fazer um especial sobre o Roland Garros, porque no ano passado a gente especulou aqui quem foi Roland Garros, o Brunão trouxe as informações sobre o tênis. Para mim é o torneio mais charmoso de Roland Garros, que é jogar no saibro, que é uma espécie de um pó de tijolo ali, e a grama. Então os pisos rápidos da Austrália e Estados Unidos também fazem com que haja outro tipo de jogo, né? E é interessante porque, por exemplo, na questão da grama, eu acho que a grama sintética ela só vai resolver uma questão em lugares que tem problema de clima, de solo, porque eu acho que o culto que a gente faz ao futebol é justamente por ele ser jogado num piso natural. Natural que eu digo, que pertence a algo da natureza, que é a grama. Ao espaço que ele está. Exatamente. Quando a gente faz um piso artificial para o futebol, parte da magia que esse esporte faz em quem pratica e quem assiste, eu acho que se perde. Então, veja, numa sociedade urbanizada, asfaltizada, que é a do século XIX, pós-evolução industrial, o futebol aparece com um componente natural da natureza, que é jogar num tapete verde natural. Não só o futebol, o rugby, né, o jogo de polo sobre cavalo, mas são poucas modalidades que têm um piso natural. Golfe. Né? O golfe. Por exemplo, o futebol americano nos Estados Unidos é todo em piso artificial também. Né? Os jogos de quadra, todos são em piso artificial. Salão, futebol de salão, basquete, vôlei, etc, etc.
Né? Já que você está falando de tênis, deixa eu fazer só uma outra correção. O Gandula de tênis, que quase recebeu uma bolada, foi num jogo do Federer e não do Nadal, no Aberto da Austrália deste ano. Só para completar a parte de vai aplauso, a gente falou agora do Santos, eu quero falar de uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, da quinta-feira, em relação ao Neymar, e em relação a muito que a gente vem comentando da mudança de postura dele, a relação com o time, com o treinador, patrocinadores, enfim. E a matéria traz algumas informações interessantes, não só o valor que o Neymar recebe, em torno de 2,2 milhões de reais, sendo que para o Santos só 420 mil, que vamos dizer assim, responsabilidade do Santos. Há uma fala do Muricy a respeito do acordo, vamos dizer assim, tratado entre Neymar família, diga-se pai, né, empresário, e o clube e os patrocinadores. Então, tudo que o Neymar faz fora de campo, sempre há uma consulta para o que ele vai fazer dentro de campo. Então, por exemplo, o Neymar tem uma campanha publicitária o Neymar tem um jogo na quarta-feira pela Libertadores. Então, por exemplo, na terça-feira, ele não vai ter um compromisso de ir para programa de televisão, programa de rádio, ou fazer um ensaio. Então, tudo é agendado de acordo com a agenda do clube, com a agenda dos jogos. Então, assim, isso é muito importante. Eu acho que por isso que o Neymar é diferente. E até mesmo a gente comentou outras vezes que outros atletas a gente poderia comparar. Acho que hoje não há comparação nenhuma. Mesmo o Ronaldo, que teve um ápice de exposição midiática, eu acho que no futebol, mesmo comparando a astros como Cristiano Ronaldo e Messi, não há o que há hoje com o Neymar no futebol. Eu lembro de um caso, Piri, não sei se isso motivou o corte dele da seleção, mas o Romário, quando jogava no PSV Eindhoven, em 1990, ele estava contundido, com a perna engessada, e ele participou de um compromisso comercial às vésperas da Copa. Isso acabou fazendo com que ele não se recuperasse. Ou seja, a atividade comercial, é o que se discutiu na época, poderia ter provocado uma demora a mais no tratamento e na recuperação do atleta, e o Romário não conseguiu disputar a Copa no seu esplendor. Ele mal atuou, na verdade, em 90, acho que ele ficou na reserva, não estava preparado. E aí um exemplo de como que os compromissos comerciais podem afetar o rendimento em campo. Se o Santos e o Neymar estão tendo esse cuidado, tanto melhor para os dois, né? Exatamente. Para os três, né? Para os patrocinadores também. Para os dois também, claro. E para completar, essa semana, essa sexta-feira, a gente aí teve duas notícias muito boas para a cidade de Bauru. A primeira, já temos confirmado um bauruense em Londres, vamos dizer assim. Mário Sabino, ex-judoca da seleção brasileira, aqui de Bauru, trabalha aqui na Polícia Militar de Bauru, conhecido aqui entre a sociedade bauruense. Ele está confirmado como auxiliar técnico da seleção masculina de judô. Eles que embarcaram na sexta-feira já para o Japão, para treinos e preparação já para Londres. Então aí temos um bauruense garantido, carimbado em Londres. E uma outra boa notícia, eu que sempre aqui venho falar de basquete, trouxemos o Larry recentemente aqui no estúdio. Primeiro, o Larry assinou nessa quinta-feira a renovação de contrato com o Bauru Basquete, que agora deixa de ser Itabom Bauru, já que na sexta-feira, outra boa notícia, o time conseguiu fechar o patrocinador master, será a empresa Nelson Pascoaloto, uma empresa que oferece serviços e financeira aqui na cidade. Com o fechamento desse novo patrocinador master, Bauru consegue se manter aí com um nível bom para o Campeonato Paulista, para o NBB, já que vai conseguir, com esse patrocínio, manter a base do time, jogadores como Fischer, Pilar, já praticamente apalavrados com a equipe, porque o Larry, na realidade, só aceitou renovar se tivesse um time competitivo para a próxima temporada. Então, e a própria empresa, Nelson Pascoaloto, em coletiva, afirmou que pode trazer até empresas parceiras, já que eles têm um ramo Você só quer grande. falar de coisas boas do basquete, né? Falar que ele foi eliminado no NBB, você não quer falar. A gente traz sempre o que é melhor, né? Eu não quero ficar trazendo notícias ruins. Quem acompanha essa semana, o time foi eliminado do NBB, mas eu acredito que a temporada foi excelente. Acho que o time nunca ganhou tanta notoriedade em termos nacionais, participou de torneios internacionais, hoje ficou entre os 6 melhores do país. Então, assim, o diretor executivo da Liga Nacional esteve nesta sexta-feira em Bauru para o lançamento do novo patrocinador, e ele mesmo afirmou que hoje Bauru não é um time regional, é um time que representa o Brasil
fora do país, é um time que tem expressão em território nacional por inteiro. Então, a campanha esse ano, tanto no Campeonato Paulista, Campeonato Nacional, Liga das Américas, eu acho que tudo vem a engrandecer a equipe, o trabalho feito no Bauru Basquete, e sucesso para todos. E parabéns à empresa de ter colocado o seu nome e estar dando essa oportunidade pro Bauru Basquete seguir aí, sendo competitivo fora do país e no Brasil. É sempre bom ver o incentivo ao esporte, principalmente no cunho regional, assim, né? E aí, essa questão até me fez lembrar outra coisa que o William falou, que me remeteu, a questão de como mudou a questão da lei do incentivo. Eu acho que isso tem muita coisa a ver com o que está acontecendo, principalmente hoje no basquete e no vôlei no Brasil. Você que acompanha o Observatório pode enviar um e-mail para a produção do programa. Anote aí, observatóriodoesporte@faac.nesp.br. Escreva pra gente, observatóriodoesporte@faac.nesp.br. O Papo com o Papa de hoje vai falar sobre selo de qualidade da arbitragem paulista. Ouça o que João Paulo Benini preparou pra gente. Olá, amigos do Observatório do Esporte. Na véspera da finalíssima do Paulistão entre Guarani e Santos, em que o alvinegro praiano deve sacramentar o tricampeonato paulista, eis que surge uma notícia de fazer corar. Todos sabem que o nível técnico do Paulistão 2012 não foi dos melhores. E como sempre, a arbitragem seguiu a mesma toada. Falhou bastante, inverteu faltas, aceitou simulações. Mas o departamento de árbitros da federação vai na contramão do fluxo. Recebeu na manhã de quinta-feira o certificado ISO 9001. Cerca de 750 mil organizações em 161 países têm o selo de qualidade. Aliás, não é só para sistemas de gestão de qualidade, mas para sistemas de gestão em geral. E o ISO significa satisfação dos clientes, de qualquer setor, motivação dos colaboradores e melhoria contínua. Isso tudo é o ISO 9001. Para receber esse privilégio, a organização precisa ter enfoque no cliente, liderança, envolvimento das pessoas e muitos outros requisitos. Quando um setor empresarial é certificado pela norma ISO 9001, não é apenas ele quem ganha, mas também os seus clientes. Nesse caso, os clubes, o futebol e a sociedade. Amigos da mesa, com esses requisitos para a conquista do ISO 9001, só pode ser brincadeira que o departamento de arbitragem tenha recebido essa honraria. Em relação ao item satisfação do cliente, será que os torcedores preencheram algum formulário? Eu acredito que não. Zeca Marques, você que é um ex-árbitro profissional, concorda com o selo ISO 9001 para o departamento de árbitros da Federação Paulista? Grande abraço a todos, João Paulo Benini para o Observatório do Esporte. Tá aí, Zeca, batata quente tá contigo. Adorei a participação do nosso João Paulo Monstro Benini. Primeiro a gente precisa fazer um pequeno esclarecimento. Quem recebeu o selo de certificação ISO 9001 não é o trabalho dos árbitros, é o Departamento de Arbitragem da Federação Paulista. Que inclui diversas pessoas. O que está sendo certificado não é o trabalho dos árbitros em campo, mas sim o trabalho do departamento que gera as escalas dos árbitros, o sorteio dos árbitros, né? Bom, o ISO 9000, a ISO é uma empresa suíça, né, num país teoricamente neutro e que fica certificando processos industriais, que nem o Papa falou, né? Processos de gestão, etc, etc. Eu acho que o Departamento de Arbitragem da Federação Paulista, não sei quais são os critérios que a ISO levou para dar a certificação, mas eu acho que o departamento não tem problemas. O que tem problemas, na verdade, é a federação. Tudo bem, o departamento pertence à federação, mas acho que o mais complicado é a federação, que jamais vai ser certificada, e o trabalho de alguns árbitros, né, que às vezes deixam a desejar. Por exemplo, eu acho um absurdo que o Campeonato Paulista seja disputado nas suas partidas finais com 2 jogos no Morumbi. O Morumbi não é sede do Santos, não é sede do Guarani. E o Guarani é o claro prejudicado nessa história. O Guarani é o claro prejudicado porque em outras edições recentes dos campeonatos paulistas, times que não eram da capital jogaram em casa, inclusive jogos foram levados para o interior. A gente já teve várias finais em Ribeirão Preto, em Presidente Prudente, em Rio Preto, né,
Então não faz sentido o Guarani deixar a sua cidade, o seu estádio, para jogar, como jogou no último domingo, no Morumbi. Eu vi naquele dia em São Paulo uma discussão sobre isso, dizendo que se o Guarani jogasse em casa, no Brinco de Ouro da Princesa, ele teria muito mais vantagens, não só financeiras, mas também esportivas, porque jogaria no seu campo, ao lado da sua torcida. Obviamente que isso não faria com que o time fosse superior ao Santos. A gente sabe que isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu acho que privaram o torcedor de Campinas e do interior de São Paulo de ver uma final de campeonato. Não respeitaram o torcedor do Guarani. Não respeitaram o torcedor. O Guarani e o Brinco de Ouro da Princesa já sediaram 2 jogos finais do Campeonato Brasileiro. Em 78, quando ganhou do Palmeiras e foi campeão, 1-0. E depois, em 86, o jogo foi em janeiro de 87, contra o São Paulo, quando o São Paulo ganhou nos pênaltis. E aí é engraçado que alguns destaques do dia seguinte do jogo era que a arquibancada estava parte vazia, né? Então, por que estava vazia? E o presidente do Santos, o Laor, amigo do nosso Gabriel, vem dizer que estava satisfeitíssimo por ter feito os 2 jogos no Morumbi, por fazer os jogos no Morumbi. Olha, eu acho que é muita disfarçatez um presidente de um clube como o Santos via público dizer que estava contente de fazer 2 jogos no Morumbi. Por quê? Porque ele estava com a ideia de que arrecadaria mais na bilheteria e com os patrocinadores. E chega a ser até incoerente, porque o time manda os jogos na Vila Belmiro pela Libertadores, que teoricamente é um campeonato muito mais importante. Então foi um acerto da federação com São Paulo, por meio do seu presidente da federação. O grande vencedor da jogada, José Maria Marim. O São Paulo estava completamente jogado para escanteio no futebol paulista e brasileiro nos últimos tempos, porque o Corinthians, que era o grande locatário do Morumbi, não jogava mais lá, por picuinhas entre os presidentes, André Sanches... Não joga ainda. Ex-presidente André Sanches e o Juvenal Juvencio. Mas enfim, voltando ao Papa, a federação, para mim, dificilmente vai ter um ISO 9001. O departamento de arbitragem tem, não sei quais são os critérios, e o trabalho da arbitragem em campo é outra coisa. É que soa de uma maneira complicada pra gente que critica normalmente o trabalho de arbitragem. Agora, também digo ao João Paulo que o trabalho da imprensa esportiva nunca será certificado também com o ISO 9001, porque a gente tem aí casos bastante escabrosos, ou seja, todo mundo deixa a desejar, Piri. Talvez o Observatório do Esporte deixa a desejar também, não? Não, acho que não. Na última terça-feira, Bauru recebeu a visita da ex-jogadora de basquete, Hortência Macari. A rainha do basquete esteve na cidade para inaugurar o Centro Telefônica Vivo de Basquetebol. O projeto foi idealizado pela CBB e visa a criação de 4 núcleos esportivos em cada cidade beneficiada. Em Bauru, 3 dos 4 núcleos já estão em funcionamento, na Associação Luso-Brasileira, no ginásio Vila Santa Luzia e no ginásio do Núcleo Geyser. O projeto tem como objetivo melhorar a vida da criança atendida e faz um trabalho de capacitação para que no futuro ela se torne um atleta. O repórter Matheus Orlando, que já foi aqui companheiro de Observatório do Esporte, colaborou com a gente, entrevistou a Hortência, que falou sobre o projeto inaugurado. A gente veio aqui pedir a parceria, porque esse projeto é uma parceria com a prefeitura, né, que nós falamos com o prefeito e nós falamos com o secretário de esportes. Tem cidade que não quer projeto. Então você vê o envolvimento esportivo da cidade quando você chega e pede essa parceria. Porque eu acho que o que a cidade oferece para nós, ela oferece a estrutura. Porque a estrutura, ela é muito cara. Você não vai ficar construindo para poder ter o projeto. Então, para você lançar esse projeto no Brasil inteiro, você tem que ter essa parceria. E essa parceria eu prefiro fazer com a prefeitura e com o secretário. Então, por que nós escolhemos Bauru? Primeiro que tem uma estrutura importante, uma estrutura esportiva, a cidade tem uma relação de emoção com o basquete, tem um time de basquete maravilhoso, teve o basquetebol feminino muito importante, porque eu lembro, quando eu jogava em Catanduva, nosso principal rival era Bauru. Eu cansei de jogar nesse ginásio aqui. Então, a gente tem uma relação de emoção com o basquetebol, e a cidade, ela tem no seu DNA o basquetebol. Então, a gente escolhe cidades que estão comprometidas com a nossa modalidade. E aí, minha cara Andressa Borzillo, o que você achou do projeto liderado pela Hortência? Olha, Sérgio, para mim é um projeto muito positivo. A Hortência e todas as pessoas envolvidas, enfim,
estão de parabéns, porque eu acredito que qualquer tipo de incentivo ao esporte, principalmente dessa maneira como ela expôs, de parceria com prefeitura, de estar construindo pequenos núcleos em bairros, eu acho que isso é fundamental para aquilo que a gente sempre vive falando aqui. A gente não tem o esporte, a vida do atleta ligada à faculdade, a outros meios. Então, através desses projetos sociais. A Hortência mesmo é fruto de um projeto social, assim como vários atletas no Brasil. Os atletas de atletismo mesmo de Prudente vêm de um projeto social. Atletas aqui de Bauru que se despontaram vieram de projetos sociais. Infelizmente, a gente hoje no Brasil só tem esse como o recurso de formar uma base. Poderíamos ter outras alternativas. Mas é muito positivo. E é muito interessante o que ela diz em relação por que escolher Bauru. Eu acho que isso é muito importante. Esse clima basquetebol que Bauru vive e já viveu, e como ela diz, já veio aqui no painel de pressão há anos atrás disputar campeonatos. Então, assim, é um incentivo extremamente positivo e estão todos de parabéns, quem patrocina, quem organiza, e a gente espera que se mantenha, né? A gente não sabe até quando, mas que isso se cria em Bauru, mas se cria em outras cidades. Se eu não me engano, são 12 cidades atendidas pelo projeto da Hortências no estado de São Paulo e uma no Paraná. Piri, a gente especulava aqui onde nasceu a Hortência. A Hortência nasceu em Potirendaba. Nossa, de Poti, eu conheço Potirendaba. Cidade que fica entre São José do Rio Preto e Catanduva. Não dá pra dizer que é Grande Bauru, né? Não, é Grande Rio Preto. Grande Rio Preto. Perto também de Uchoa. Ela jogou por muito tempo no Catanduva, né? E até comentou isso. Então, assim, excelente. Acho que pontos positivos. Hortência também comentou sobre a naturalização do Larry Taylor para a seleção brasileira masculina e falou da ideia de naturalizar uma armadora para a seleção feminina. Aliás, essa ideia começou de uma ideia minha, porque eu estou há 2 anos buscando uma atleta para entrar como armadora da seleção brasileira e eu ainda não encontrei. Então foi até, eu lembro uma época que fui falar com o ministro, falou, você tá louca? Vai trazer... Nossa, eu falei, não, ministro, sabe? A gente tem que andar de acordo com o mundo está globalizando, está todo mundo fazendo, nós temos que fazer também. E aí, numa dessas conversas, surgiu a oportunidade do Larry, que eu acho que todo mundo brigou para que ele fosse naturalizado o mais rápido possível, todo mundo mediu forças para que ele pudesse já entrar nessa Olimpíada. Eu estou muito feliz, porque você sente que ele realmente, ele tem prazer, ele não está porque ele está ganhando dinheiro, nada disso, ele está se naturalizando porque ele quer participar de uma Olimpíada. E nós temos grandes atletas. O problema era reunir esses grandes atletas. E aí, Zeca, o que você acha da ideia da Hortência de naturalizar uma jogadora para atuar na seleção brasileira? Eu, a princípio, não sou contrário à naturalização de atletas. Eu só acho que tem que haver o critério é único. Aquele atleta está identificado com o país em que ele mora, ele vive o cotidiano, a cultura daquele país. Então, se essas respostas forem positivas, para mim não tem nenhum problema o atleta se naturalizar e disputar uma competição com a camisa de um país diferente daquele em que ele nasceu. Por exemplo, se a gente falar aqui do Meligeni, Fernando Meligeni, tenista, nasceu na Argentina. O Meligeni está tão identificado com a história e a cultura do Brasil. A gente até esquece que ele é argentino. Ele se sente brasileiro, já falou isso diversas vezes, que ele se sente brasileiro. Então, eu acho que é um privilégio poder contar com o Meligeni jogando Taça Davis, Olimpíada, pelo Brasil. Não vejo problema nenhum. E até acho que isso tem que ser estimulado e fomentado. O que me incomoda um pouco são atletas que não têm chances, oportunidades em seus países de origem, por circunstâncias várias, questões financeiras, técnicas, de oportunidade, mas enfim, atletas que não têm oportunidades nos seus países de origem e se naturalizam à força e às pressas para poder defender um país numa competição master como Copa do Mundo ou como Olimpíada. Né? Isso aconteceu muito no futebol português, quando o Deco, que não foi convocado pelo Filipão para a Copa de 2002, o Brasil fez um amistoso às vésperas da Copa em Portugal, contra a seleção portuguesa. E a imprensa portuguesa começou a mostrar para o Filipão, esse jogador aqui é fantástico, você não vai levar para a seleção brasileira, por quê? O Filipão estava com um grupo fechado, e aí o que aconteceu em Portugal? O Deco, por não ter tido oportunidades na seleção brasileira, foi naturalizado às pressas, português, para disputar a Eurocopa em 2004.
E isso nunca foi consensual em Portugal, né? Aí depois do Deco vieram o Liedson, que nunca teve chance na seleção brasileira, e o Pepe. Dos três, o Pepe é o que talvez Mais tenha... português. Mais português, porque inclusive o Pepe canta o hino durante as cerimônias que antecedem o início das partidas. Tá lá mais tempo também, né? E ele se destacou também no futebol português, já deve estar lá há bem mais tempo. Mas o Deco, o Deco foi o primeiro. O Deco ficou mais tempo em Portugal, depois foi para o Barcelona, depois Chelsea, né? Agora, o Deco e o Liedson, e isso é uma crítica que eles sofriam em Portugal, nunca cantaram o hino. Talvez nem saibam a letra do hino português. E é uma coisa complicada. Eu, por exemplo, vocês sabem, nasci no Brasil, mas tenho também nacionalidade portuguesa. Para os meus primos em Portugal, eu já perguntei, o que vocês acham se eu pudesse jogar na seleção portuguesa? A resposta deles, você não vive cá. E aí, para mim, isso é o que responde essa questão. Eu acho que um atleta, quando vai para outro país, se ele incorpora a cultura daquele país e vive aquela comunidade em que ele reside, não tem problema nenhum. O que eu não gosto são essas naturalizações de oportunidade. A gente vai naturalizar porque ele não teve chance lá, então a gente vai usar aqui. É colocar o evento acima da nacionalidade. Exatamente. Mesmo. Por exemplo, o Deco e o Liedson não vão voltar a viver em Portugal. Já estão estabelecidos aqui, não vão voltar para lá, então não são portugueses. Até pela idade e tudo mais. O caso do Larry. O Larry, eu acho que ele gosta muito da cultura brasileira. Isso é perceptível. Se diverte aí com samba, churrasco. Com churrasco, feijoada. Ele mesmo disse aqui no programa que agora ele é verde amarelo. Verde amarelo, só que eu não sei se ele tivesse tido oportunidade no basquete americano, se ele teria essa vontade tão grande de se naturalizar. E se não estivesse em ano de Olimpíadas. Exatamente. E o técnico da seleção argentino, o técnico da seleção brasileira, que é argentino, não tivesse cogitado, né, a escalação dele. Agora, até porque o Chamel, que está há mais tempo no Brasil, não tem a naturalização. Ele também já entrou com pedidos, mas não teve a naturalização concedida. Ele tem filhos e é casado com uma brasileira. Agora, o basquete é interessante porque nós temos 3 jogadores brasileiros que jogam nos Estados Unidos que querem fazer talvez o caminho contrário. Porque Varejão, Nenê e o Leandrinho não estão mais preocupados com... Não disputaram o pré-olímpico, ficaram mais preocupados com seus compromissos com os clubes da NBA. E o Manhani já falou que talvez não leve. Mas é possível que o Nenê venha. O Nenê, mas eu acho que o Leandrinho não sei se vai. Talvez não vá. Não sei se o Varejão vai. Dele já não é mais uma grande fase. E o Varejão depende de recuperação física. Né? O basquete é interessante, a gente naturalizar aqui e os nossos 3 tops não vão jogar pela seleção brasileira na Olimpíada. Contraditório. Só para acrescentar mais uma informação a essa matéria que o Matheus Orlando fez com a Hortência, o que realmente ela disse até para o jornal, saiu em matéria do Jornal da Cidade, o que o real objetivo do projeto olímpico do basquete feminino não é para a Olimpíada 2012, é para a Olimpíada de 2016. 12 então, não dá tempo, né? Então, agora em 2012 a gente pode, pelo que eu entendi, não dá pra gente esperar muita coisa do basquete feminino brasileiro. Na verdade, vai ser uma base de experiência para essas meninas, porque tem meninas jovens na equipe. Eu acho que tá certo, eu acho que deve ser planejado a longo prazo mesmo. Só reforçando, a gente agradece a Matheus Orlando pela entrevista com a Hortência e a equipe da 94 FM. A gente segue com o assunto Olimpíadas, já que nessa sexta-feira o técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Mano Menezes, enfim, fez a convocação aí dos atletas que vão aos Jogos Olímpicos. Eu queria saber da mesa a repercussão dessa convocação do Mano. E aí, Zeca? Olha, alguns colunistas aqui de destaque têm feito várias críticas, dizendo que a lista não é do Mano Menezes, mas é do Zé Maria Marim, presidente da CBF. Presidente biônico, como diz o Juca Kfouri. E a manchete do UOL, colocada no ar na sexta-feira, diz o seguinte: em lista monitorada por Marim, monitorada entre aspas, Mano chama Pato de volta e exclui Ronaldinho da seleção. Que o Ronaldinho deveria ser excluído, acho que isso é consensual. Talvez, acho que nem mesmo o Sérgio Bruno Trivelato, que é flamenguista, jamais defende a presença de Ronaldinho Gaúcho. Confio na opinião dele e tenho certeza que não seria a favor. Mas tem uns casos engraçados, por exemplo, a volta do Pato, que sequer se recuperou completamente. Para mim, o Pato é a maior incógnita dessa lista. E o Pato é engraçado, porque sempre que ele é convocado, ele se contunde na semana seguinte, né? Não, ele tá contundido há muito tempo, ele não joga, não faz sentido a convocação do Pato. É um jogador que não está em atividade. E aí é interessante ver que os únicos acima de 23 anos, né, porque há o limite de jogadores acima de 23 anos,
apenas 3 podem participar da Olimpíada. Vejam, caros amigos, os jogadores acima de 23 anos que o Mano listou. Daniel Alves, que pra mim joga no Barcelona, mas não joga em outro lugar. A maior crítica ao Daniel sempre foi essa, de estar no esquema barcelonesco e não no esquema de seleção. Davi Luiz, que com todo respeito, eu acho um zagueiro bastante atrapalhado para envergar a camisa da seleção brasileira. O Hulk, que em Portugal é chamado de Hulk, atacante do Porto. Jefferson, goleiro do Botafogo. Marcelo, do Real Madrid. E Thiago Silva. Tirando o Marcelo, que tem uma certa qualidade, eu não vejo os outros jogadores como... O Thiago Silva provavelmente vá para as Olimpíadas também, né? Mas mesmo assim, se é para poder usar 3 acima de 23 anos, eu talvez pegasse atletas um pouco mais gabaritados. Quer dizer, não sei se vai dar certo, porque quando o Zagallo fez isso em 96, na Olimpíada de Atlanta, ele levou o Rivaldo, o Dida e o Bebeto, e também não deu muito certo, né? Eu acho assim, essa lista mantém, querendo ou não, um padrão humano de ser. Ela não se difere muito do que ele já vinha comentando, do time que ele já vinha trabalhando. Então, Jefferson, previsível, Thiago, mesmo Davi Luiz já foi convocado outras vezes pelo Mano. Então, assim, não sai muito do que o Mano vinha vindo. E como ele já vinha vindo criticado, é óbvio que haveria uma crítica em cima dessa lista. Agora eu vou jogar aqui pro Zeca, eu ia comentar isso agora. O Neto faz um comentário que eu acho que é pertinente, no sentido de jogadores que podem ou não jogarem pelos seus times, já que estarão jogando pela seleção. Você pode completar isso? Então, eu tinha falado para a Piri, antes da gente começar a gravar, que eu não costumo dar créditos ao jogador Neto, ex-jogador Neto do Corinthians, mas ele faz um comentário no blog dele, publicado também na última sexta-feira, cujo título é "Desse jeito o Mano quer cair, não?" Interrogação. Ele faz severas críticas à lista do Mano. Por exemplo, foi convocado o goleiro Neto da Fiorentina, e eu confesso o meu desconhecimento. Não sei, o meu também. Ele era do Atlético Paranaense. E aí o Neto pergunta, por que não o Ramírez? E o Ramírez tem feito um final de temporada fantástico. Está em alta atividade, vamos dizer assim. Foi eleito o melhor jogador do Chelsea na Liga Inglesa, na temporada. E o que o Neto lembra é que há 3 jogadores do Santos convocados, Neymar, obviamente, Ganso e o goleiro Rafael, e nenhum do Corinthians. Se os 2 passarem de fase na Libertadores, o Santos vai ficar desfalcado dos 3 no jogo da semifinal, né? Obviamente que até lá o Santos vai reverter isso, mas é estranho, né, essa convocação, e o Neto, que é um corintiano assumido, levantando aqui um certo privilégio que o Corinthians teve nessa convocação. E sem esquecer que a dupla citada pelo Neto é considerada hoje no Brasil o melhor meio de campo em termos técnicos, e ele considera que pelo menos um dos 2 poderia fazer parte dessa equipe no número com os atletas acima de 23 anos. Mas, Peri, o processo de fritura parece irreversível, e se o Brasil formar na Olimpíada, eu acho que a gente pode preparar o caminho para o novo treinador que vai assumir em julho e agosto. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o site do nosso programa. O endereço é www.observatoriodouneSP.blogspot.com. Mais uma vez, www.observatoriodouesporte.unesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Sérgio Magson e Andressa Borzillo. Comentários de Zeca Marques e participação de João Paulo Benini e Gabriel Cortez. Equipe de reportagem: Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortez, Fabiane Carrijo, Fernando Martins e Matheus Orlando. Direção de Fábio Fleury, produção técnica Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, Ângelo Sotoviaranha e José Carlos Marques. Até a próxima! Até lá! Observatório do Esporte. Informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.